que eu espero se eu fizer esse treinamento ali na zona de treinamento extensivo e de treinamento intensivo? Se eu fizer o treino aeróbio completo, uma periodização completa nessas fases, a minha intenção é que o limiar aeróbio, depois de lá 6 meses de treinamento, por exemplo, passe para a velocidade maior. E o limiar anaeróbio também passe para a velocidade maior. Então, se eu refizer os cálculos dos limiares depois de passar por toda aquela fase de treinamento, o meu treino vai ter dado certo se isso acontecer. Então, digamos que para esse indivíduo passou o limiar aeróbio de 9 para 11 e o limiar anaeróbio de 13 para 15. O que acontece? Agora, depois de treinado, agora os limiares dele são entre 11 e 15. Então, aquelas frequências cardíacas lá de limiar aeróbio e anaeróbio vão acontecer em velocidades, em intensidades mais altas. E qual é a importância disso? Vejam que antes de treinar, quando o limiar era entre 9 e 13, 10 km por hora era uma velocidade que utilizava mais gordura do que glicogênio. Era uma atividade da primeira fase ali do treinamento aeróbio extensivo. Agora que o limiar passou para 11, 10 km por hora e 9 viraram velocidades subaeróbias. Não deve mais treinar nessas velocidades porque não vai gerar mais efeito. Agora ele tem que começar a treinar 11, 12, até mais ou menos 13 aqui para utilizar mais gordura do que glicogênio e ter as adaptações musculares necessárias para continuar evoluindo. Antes do treinamento, 13 e 14 km por hora eram velocidades anaeróbias, que utilizavam predominantemente o metabolismo anaeróbio. Agora que o limiar anaeróbio passou para 15, 13 e 14 viraram aeróbios. Então ele vai começar a utilizar o metabolismo aeróbio em intensidades mais altas aqui, e o treinamento anaeróbio passou para intensidades bem mais altas. Então é com isso que vai acontecendo a evolução do treino. E é por isso que a gente não fica sempre treinando na mesma faixa de velocidade e de intensidade. Porque daqui a pouco aquilo ali ficou leve, ele teve adaptações que aquilo ali não é mais alta intensidade e não gera mais benefício de treino. Então a gente tem que seguir monitorando isso para seguir na próxima periodização de treino, ter novos índices para atingir novas intensidades e continuar então tendo a evolução. Vejam que antes ele utilizava gordura a 9, 10 km por hora. Agora ele utiliza gordura predominantemente também em 11 e 12. E aí, antes ele não gastava gordura predominantemente em 12 km por hora. E agora ele gasta gordura predominantemente em 12 km por hora, que é uma velocidade mais alta. Então ele vai gastar mais gordura do que gastava antes, porque precisa de mais ATP por segundo, vai precisar de mais gordura por segundo para fornecer ATP nessa velocidade. Então esse é o grande benefício do treino que vai acontecendo ao longo do tempo. Quais são as adaptações que a gente espera fazendo o treinamento de resistência aeróbica? Então, as adaptações metabólicas, que são aquelas musculares que acontecem lá no treinamento aeróbio extensivo, e as cardiovasculares que acontecem no treinamento aeróbio intensivo. Então, se a gente for ver assim, o que é o VO2 máximo, que é um dos índices que a gente mede de capacidade cardiorrespiratória. O VO2 máximo é o débito cardíaco, que é esse Q maiúsculo aqui, multiplicado pela diferença artério-venosa de oxigênio. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração fornece por minuto. Diferença artério-venosa de oxigênio é a diferença da quantidade de oxigênio que chega pela artéria no músculo, menos a quantidade de oxigênio que sai pela veia. Então, é a quantidade de sangue que fica, que é consumida. Então, se eu multiplicar a quantidade de sangue por minuto que está sendo oferecido ao músculo pela quantidade de oxigênio que fica no músculo, eu tenho o consumo de oxigênio por minuto. Para melhorar o VO2 máximo, para aumentar o VO2 máximo e ter uma capacidade cardiorrespiratória melhor, eu preciso então melhorar o débito cardíaco, que são as adaptações cardiovasculares, e preciso melhorar a capacidade do músculo de consumir esse oxigênio, que são as adaptações metabólicas.
Então, quando eu treino, eu faço treinamento aeróbio extensivo, a primeira fase da periodização lá do treino aeróbio. Eu vou, durante aquele tipo de treinamento, eu vou ganhar mais mitocôndrias no músculo, mais enzimas de todo o metabolismo aeróbio. Eu vou ter um maior consumo de gordura em intensidades maiores, como a gente viu lá quando desloca os limiares. Eu vou ter um maior estoque de glicogênio para poder desempenhar por mais tempo essas atividades, essas intensidades maiores. Então, tudo isso são as adaptações que acontecem no músculo, são as adaptações metabólicas, que acontecem enquanto a gente está naquela primeira fase lá do treinamento aeróbio, na primeira metade lá da zona aeróbia. Quando eu passo para a segunda zona aeróbia, que é a fase ali de treinamento intensivo, de mais alta intensidade, mais próximo do limiar anaeróbio, eu vou começar, então, a obter as adaptações cardiovasculares. Então, eu vou ter uma menor frequência cardíaca para intensidades, para a mesma intensidade que eu fazia antes. Eu vou ter um maior volume sistólico, maior volume de sangue ejetado a cada batimento cardíaco. O coração vai ficar mais econômico, porque ele vai, com menos batimento, ele vai oferecer mais sangue. Eu vou ter maior força de contração da musculatura cardíaca, maior vasodilatação para oferecer mais sangue para essa musculatura e uma menor pressão arterial. Então, quando eu tiver todas essas adaptações, as metabólicas e as cardiovasculares, eu vou melhorar a diferença arteriovenosa de oxigênio, vou melhorar o débito cardíaco e com isso eu aumento o meu VO2 máximo. Então, essa é a lógica daquele treinamento que a gente viu ali. Por isso que a gente tem que treinar começando pelo limiar aeróbio e evoluindo até o limiar anaeróbio, passando pelas duas fases e tendo todas essas adaptações. Como é que a gente pode determinar esses limiares, então? Vamos ver como a gente analisou antes ali a reserva da frequência cardíaca. Então, se eu dividir em zona de condicionamento inicial e zona específica, eu estou determinando a fase de treinamento aeróbio extensivo e a fase de treinamento aeróbio intensivo. A gente viu que a gente pode dividir de 50% a 65% a primeira zona, começando no limiar aeróbio e indo até a metade. Depois, indo dos 70% até os 85%, terminando aqui no limiar anaeróbio. E o que eu quero saber agora é qual é a frequência cardíaca para cada um desses percentuais, para que depois eu possa dividir essas intensidades na periodização de treinamento, sempre pensando em evoluir do limiar aeróbio até o limiar anaeróbio para ter todas aquelas adaptações que a gente falou antes. Então, digamos que eu tenho um indivíduo com uma frequência máxima de 175 batimentos e uma frequência de repouso 85. A reserva da frequência cardíaca, então, vai ser 175 menos 85, 90 batimentos. Eu já sei a reserva. Agora, com a reserva e os percentuais, eu vou calcular a frequência cardíaca para cada um desse nível de intensidade. Então, 50% eu vou pegar os 90, que é a reserva da frequência cardíaca, multiplicar por 0,5, somar com a frequência de repouso e eu obtive, então, a frequência de 130. Depois eu faço o mesmo cálculo para 55%. Então, se eu pegar a reserva, que é 90, multiplicar por 0,55, que corresponde a 55%, e somar com a de repouso, eu obtive aqui 134,5. Posso arredondar para 135, né? Depois eu vou fazer a mesma coisa para 60%. Multiplico por 0,6. Obtive 139. E assim agora eu vou calculando para cada um desses percentuais a frequência cardíaca de treino. Então, para 65%, 0,65, depois 70, 75, 80 e 85. E aí eu obtive toda a faixa de frequência cardíaca. Então, se a gente analisar agora os resultados da avaliação desse indivíduo, vejam de novo, repito para vocês, a gente só precisou medir a frequência de repouso e a frequência máxima. Eu sei que o limiar aeróbio é em 130 batimentos e o limiar anaeróbio em 162. Eu sei que para treinar o aeróbio extensivo e ter as adaptações metabólicas musculares,
eu preciso treinar entre 130 e 143, 144. Para fazer o aeróbio intensivo e ter as adaptações cardiovasculares, eu vou de 148 a 161, 162. Quais são as velocidades que esse indivíduo usa mais gordura do que glicogênio? As intensidades de 130 a 143. Quais são as intensidades em que ele utiliza, ainda de forma aeróbia, mais glicogênio do que gordura? 148 a 161, 162. Então, vejam, eu consegui fazer todo o mapa já de treinamento desse indivíduo, só medindo frequência de repouso e frequência máxima. Evoluindo ainda, a gente pode periodizar esse treino. Eu falei para vocês que a gente tem que começar no limiar aeróbio e evoluir até o limiar anaeróbio, passando pelas duas fases de treinamento. Então, o que eu posso fazer? Aqui é uma coisa bem básica, depois mais adiante a gente vai ver as formas de periodização mais sofisticadas. Mas a gente dividiu aqui em fase de condicionamento inicial e fase específica. Condicionamento inicial é o treinamento aeróbio extensivo. Específica, treinamento aeróbio intensivo. Condicionamento inicial, mais perto do limiar aeróbio. Específica, mais perto do limiar anaeróbio. Condicionamento inicial usa mais gordura do que glicogênio. Específica, usa mais glicogênio do que gordura. Para aquele indivíduo ali que a gente avaliou, quais são as faixas de frequência? 130 a 144, depois de 148 a 162. Eu posso fazer, por exemplo, uma periodização de treinamento linear, onde eu vou aumentando a intensidade progressivamente, de forma linear, mudando a intensidade de uma semana para outra, que a gente chama de microciclos, cada semana. Então, a velocidade durante a semana, a intensidade durante a semana, não varia muito, fica em torno de 50%. Ela só muda significativamente de uma semana para outra. Ou eu posso fazer e aí eu sei quais são as frequências, né? Aqui na semana 1 ele vai treinar a 130, na semana 2 a 135, na semana 4 a 139. Eu vou usando as frequências que eu calculei lá antes. Na periodização ondulatória, eu vou variar a intensidade dentro do microciclo, dentro da semana. E ela vai aumentando, sempre começando no limiar aeróbio e terminando no limiar anaeróbio, independente do sistema de periodização. A lógica é a mesma, né? A gente vai passar pelas duas fases. Então, na ondulatória, eu, por exemplo, variei de 50, aumentei para 60 e baixei para 55. Então, eu ondulei dentro da semana, dentro do microciclo. Depois eu repeti na segunda semana, depois eu aumentei mais a intensidade na terceira semana, fiz 55, 65, 60. As métodos de ondulação a gente vai ver depois também, os métodos de forma linear, ondulatória, a gente vai ver tudo isso com calma depois na periodização mais adiante. Mas aqui é só para que vocês tenham uma ideia. Eu tendo as frequências aqui, fica fácil de montar o treino aqui, né? E como é treinamento de resistência aeróbia, a intensidade não muda muito durante o treino. Eu determino lá, se for com corrida, com natação, com bike, seja lá qual for o treino que eu vou fazer, eu tenho que manter mais ou menos próximo daquela frequência cardíaca que eu calculei ali. Ou poderia fazer tudo isso com a percepção de esforço também, que também é um bom índice. Eu posso fazer um treinamento intervalado. Por exemplo, dentro da sessão de treino, aí não é na semana, mas cada dia de treino eu vou variar a intensidade. Eu posso fazer 50, 70, 50, 70, por exemplo. Então, como é que esse indivíduo aqui iria variar? Teria que fazer intensidades variando da frequência 130 a 148, 130 a 148. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou misturando as duas fases dentro de um treino só. Eu estou treinando mais utilização de gordura, depois mais de glicogênio, mais de gordura, mais de glicogênio. Eu poderia intervalar fazendo aeróbio, anaeróbio, aeróbio, anaeróbio. Daí eu teria que pegar uma frequência acima do limiar anaeróbio para intercalar aqui. Aí depende do que eu tenho de intenção de treino aqui. Como aqui a nossa intenção é resistência aeróbia, eu estou intervalando dentro das zonas aeróbias. E aí eu posso variar aqui, e vejam que a intensidade está sempre aumentando, como manda a periodização, a intensidade aumenta, o volume diminui. 50, 70, 50, 70, depois 55, 75, depois 60, 80, 65, 85. Sempre começando o limiar aeróbio e terminando no limiar anaeróbio.
A lógica é a mesma para os três, é só a forma de evolução é que é um pouco diferente. Quando a gente entrar em periodização, a gente vai testar isso e vai fazer alguns exemplos para que vocês compreendam melhor esse tipo de periodização. O que eu quero que fique para vocês hoje aqui nessa aula é, vejam que é muito fácil, a gente viu as bases fisiológicas, vem tudo lá do lactato, do metabolismo de gordura, de proteína, de creatina, o que é aeróbio, o que é anaeróbio, o que é VO2 máximo, tudo isso é base fisiológica, mas a gente transforma tudo isso na prática com índices que a gente pode utilizar no dia a dia do treino. Normalmente, os melhores índices que a gente tem é a frequência cardíaca e percepção de esforço. Mais adiante, em algumas aulas, a gente vai falar também como utilizar a percepção de esforço, mas a lógica é a mesma. Então, espero que vocês tenham compreendido essa base. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Vocês têm aí pelo Moodle, pode mandar mensagem, ou me procurem lá no Instagram, que sempre eu respondo por lá também. Quem prefere utilizar por lá, não tem problema, pode me mandar mensagem. E a gente vai resolvendo as dúvidas e vamos evoluindo. Próxima aula, a gente fala então sobre os métodos de treinamento de resistência. Um grande abraço para vocês e até mais.